Angola Fala Só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na Voa em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua. Olá, ouvintes. Começa aqui mais uma edição da Voz da América e como é sexta-feira, é dia do Angola Fala Só. Ao microfone convosco vou estar eu, João Santa Rita e a Mayra de La Salete, e das 17h30 às 18h vamos estar em onda curta nos 13.630, 17.655. Vamos também continuar em onda curta depois das 18 horas. Devido às circunstâncias causadas pelo coronavírus, como os ouvintes já sabem, este é um programa especial, um pouco fora de vulgar, é gravado anteriormente, portanto gravado na quinta-feira, mas temos perguntas dos ouvintes que nos mandaram pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Hoje o nosso convidado é João Malavindel, ele é diretor da Organização dos Direitos Humanos Angolana, OMUNGA, sediada em Benguela, e vamos falar do aumento da violência durante a pandemia do coronavírus. Isto porque saiu um relatório da Amnistia Internacional e da OMUNGA que relatou vários casos em que civis foram mortos pelas forças de segurança quando estas faziam aplicar as restrições ou as medidas de prevenção do coronavírus. Portanto, a OMUNGA e a Amnistia Internacional pediram que isto tudo fosse investigado e fossem tomadas medidas, e nós vamos, portanto, discutir essa questão com João Malavindel. E a primeira pergunta que eu lhe vou fazer é esta. Portanto, esse relatório da OMUNGA e da Amnistia Internacional disse que, ou pelo menos relatou, 7 mortes desde o começo da pandemia, mortes de civis às forças de segurança. Eu sei que posteriormente você disse numa entrevista que esse número já tinha aumentado, não é verdade? Sim. Antes de mais, muito obrigado pela oportunidade. Desde já agradeço o convite que me foi formulado. É sempre um prazer, não é, poder participar em espaços como este e podermos falar de algo de tão importante que é de interesse da sociedade. E então, para mim, pessoalmente, é sempre gratificante estar a partilhar tudo aquilo que nós temos estado a fazer em prol da defesa e promoção dos direitos humanos em Angola. Então, indo concretamente na questão que me coloca, na verdade, sim, para além dos 7 casos que nós trabalhamos de forma pormenorizada, não é? Há outros casos que também estamos a trabalhar, no sentido de termos mais informações, sobretudo o contato direto com as famílias, nesse caso, não é? Que viram os seus entes queridos a serem vítimas de atos de violência durante esse período todo. Então, o relatório traz apenas 7 casos, não é? Mas nós, na nossa base de dados, não é? Tomando em conta aquilo tudo que fomos registrando ao longo desse período todo, contabilizamos aí aproximadamente 28 casos. Não é? 28? Sim, 28 casos, dentre os quais 8 casos que resultaram em assassinato que envolve, por exemplo, casos de crime, ou seja, um cidadão que está envolvido em caso de crime, tipo, como, por exemplo, assalto, não sei o quê, e a polícia vai atrás e nesse confronto com a polícia depois acaba em morte. Então, os outros casos, que são, na maioria, cerca de 21 casos, que na sua maioria são casos de negligência por parte da polícia. Não é negligência por quê? Porque ocorreu naquela circunstância em que o polícia, por um lado, que quer impor o cumprimento do decreto presidencial, então, muitas das vezes, nessa relação com o cidadão, registra sempre um excesso, não é, no uso da força, que muitas das vezes e muitas dessas atuações culminaram em assassinatos e mortes de cidadãos.
Portanto, só para esclarecer, Malivendela, estes 21 casos são casos relacionados com a aplicação das medidas de prevenção do coronavírus. Claro. São todos, não é? E então desses Sim, 21 sim. casos, são 21 casos mortais, é? Claro, são 21 casos mortais, que, nesse caso, tem muito a ver, não é, com a atitude, não é, a arrogância, nesse caso, por parte das forças e ordem de segurança do Estado, para fazer cumprir mesmo o decreto presidencial. Então, eu acho que há aqui um sentimento, não é, que se calhar foi passado, sobretudo a nível da corporação, que esse sentimento leva a com que os próprios agentes das forças de ordem e segurança acharem que o estado de emergência substitui, por exemplo, um estado de direito e democrático, não é? Então, não podemos, não é, começarmos a assistir em pleno século XXI e num país que é de direito e democrático, a violação não é sistemática dos direitos dos cidadãos, ou seja, é preciso que a atuação das forças das ordens de segurança sejam baseadas na legalidade, na lei. Então, é o que nós estamos a pedir, não é, e a exigir das instituições de direito para que os cidadãos sejam vistos como pessoas com direito e com dignidade. Muito bem. Então, não podemos hoje, por exemplo, justificar o combate à pandemia com o uso excessivo da força. João Malivendela, eu só queria, antes de passar à próxima pergunta, se você pudesse esclarecer, a maioria destes casos dão-se numa zona particular do país ou isto são casos através de todo o país? Não, são casos através de todo o país, não é? Muito bem. Isso aconteceu em todo o país, mas aqui Luanda destaca sempre, né? Também Claro. é perceptível, né? Porque Luanda nesse momento é onde se encontra a maior concentração, né, populacional, está em Luanda. Então, logo Sim. foi em Luanda onde os casos começaram a surgir, não é? Sim. Foi em Luanda que começou, por exemplo, com a cerca sanitária, que ninguém entra, ninguém sai. Sim. Então, tudo começou lá, não é? Então, logo, Luanda é a cidade ou a província onde mais casos se registrou nesse período. Sim, eu sim. sei que a Mayra tem ali perguntas de ouvintes, eu também tenho, mas eu queria só fazer mais uma pergunta. Desde a publicação deste relatório da Amnistia Internacional e da OMUNGA, vocês tiveram alguma reação por parte das autoridades? Não, até agora não tivemos nenhuma reação, não é? Embora nós, antes de fazermos sair o nosso comunicado, fizemos chegar uma carta, não é, dirigida ao Sua Excelência, Senhor Presidente da República, e também ao Ministro do Interior, e também ao Ministro da Justiça, não é? Então, com o objetivo de tentar perceber, não é, até que ponto os casos de violações que culminaram em morte, não é, como é que está, qual é o ponto da situação relativamente à questão da investigação, não é, a investigação, como é que o Estado está a dar esse tratamento, não é, a tudo isso. Sim. E também quais são as medidas, não é, que o Estado, nesse caso, está ou vai tomar relativamente aos casos, não só esses que nós anunciamos no nosso relatório, mas outros casos que também são públicos, não é? Todo mundo conhece e tudo isso que aconteceu. Então, estamos a indagar nesse sentido, não é? E o que nós estamos a pedir também é que não haja, por exemplo, o encobrimento, não é, de pessoas que estão diretamente envolvidas nesses atos de violência, que sejam responsabilizados criminalmente, não é? E aqui também chamar a atenção à questão da responsabilidade civil, que nesse caso
recai aqui ao próprio Ministério do Interior, né, como um órgão de tutela. Então, aqui uma questão que se deve ter em conta, a questão da responsabilidade civil, que passa também por uma indemnização das famílias, porque estamos a falar, na sua maioria, famílias que vivem abaixo de uma renda, não é, assim, abaixo da pobreza, que carecem, não é, para além de um apoio moral e psicológico, também carecem de um apoio financeiro nisso, não é? Então, o Estado tem que ter esse cuidado e essa responsabilidade. Muito bem. Mayra? Obrigada, João. Nós temos uma questão de Augusto, a partir de Luanda. Ele começa com um comentário para o nosso convidado e ele diz que em Angola nós dizemos que mais vale cruzar-se com um marginal do que com a polícia. E a pergunta é, existindo uma polícia tão violenta em Angola, o convidado acredita que o cidadão conseguiria confiar nesta mesma corporação? Sim, eu acho que eu colaboro, não é, com a opinião também do ouvinte, porque hoje a polícia tornou-se um dos maiores inimigos, não é, do próprio cidadão, não é? Então, às vezes nós pensamos que temos aí a polícia para nos proteger, mas sobretudo nessa fase da Covid, não é o que nós temos estado a apreciar, não é? E depois as regras, não é, que foram estabelecidas para que tenham tomando em conta o combate da pandemia, por um lado é como se fosse uma carta branca para os próprios agentes, não é? Então eles fazem, ou seja, os poderes que eles têm de atuar na relação com o cidadão aumentou, né, em relação a isso. Então, e muitas das vezes por falta também desse sentido de humanização, não é, por parte da corporação, então perde-se essa sensibilidade, não é, de nós sempre que nos encararmos, por exemplo, com a polícia, nos sentirmos seguros, quer dizer, hoje por hoje podemos dizer que existe um sentido de desconfiança muito grande, não é? Tu nunca sabes quando e como é que tu podes contar, não é, com a presença de um agente policial. Então, por essa razão, se calhar, não é, o ouvinte e se calhar mais outras pessoas que também têm vivido isso, não é? Também vivem nessa desconfiança toda. Obrigada. Olha, tenho aqui uma pergunta que é uma pergunta, mas é uma sugestão. É do ouvinte Vítor Júnior. Ele pergunta por que é que em Angola os agentes da Polícia Nacional assassinam os que não possuem máscaras, ao passo que fora das fronteiras, como por exemplo na Europa, as forças policiais carregam consigo máscaras para dar a quem não possui máscara. Bem, isto é mais uma sugestão que uma pergunta, mas não sei se o Maravindel tem algum comentário a fazer isto. Não, mas isso tudo também tem muito a ver também com a forma como as sociedades também são construídas, não é? Sim. Por exemplo, a nossa sociedade, ou seja, o Estado angolano, foi desde que se tornou, por exemplo, independência, não é? Foi construída na base da discórdia, não é? Da desconfiança, da perseguição. Então, embora até podemos sublinhar aqui a questão da discórdia, tem o lado positivo e negativo, mas tem muito a ver também com o passado, não é? Sim. Então, nós estamos a vir de uma guerra civil que durou cerca de muitos anos. Então, e hoje parte, não é, daquelas pessoas que hoje estão dentro da polícia ou das Forças Armadas, são pessoas que, se calhar, viveram todo esse período de guerra, não é? Então, não se fez um trabalho aturado, não é? Relativamente a essa questão da consciencialização dos próprios agentes, que saber que agora estamos em novos tempos, não é? E novos tempos significa dizer que
a polícia, não é, nesse caso, deve estar firme naquilo que são os seus ideais, que é manter a ordem e a tranquilidade, mas tudo com base na legalidade. Então, ligado a isso também tem o fator formação, não é? Porque, por exemplo, no começo, não é? E uma das coisas que também influenciou muito isso foram os discursos, não é? Os discursos públicos que foram proferidos, por exemplo, por entidades como ministros, enfim, que não ajudaram muito, não é? Porque, de princípio, é que a própria pandemia da Covid-19 é algo novo, não é? Ninguém conhecia, sim, muita informação, muita desinformação. Então, era preciso que houvesse, não é, um discurso muito educativo, né? Mas no sentido de aproximação. Então, não é isso que se verificou. Então, juntando esses todos os fatores, esses todos os problemas que já caracteriza, não é, a própria sociedade angolana, ligado, por exemplo, a outros fatores, como a questão da pobreza. Então, muitas das vezes a questão da sensibilidade humana, às vezes, fica de parte. Não é? Por isso é que, sim, às vezes, privilegia-se muito a questão da violência, que é para poder atingir certos objetivos, o que já não é muito aconselhável nos dias de hoje, não é? Então, por isso é que Angola, se calhar, não sei, não tenho os dados de outros países, não é? Em termos de estatísticas a nível mundial, não é, de pessoas que foram mortas por violência policial face ao cumprimento das regras da pandemia, acho que Angola parece que bate o recorde, não é? Então, muito bem, olha, tenho aqui outra pergunta que se relaciona com isto precisamente, que é do ouvinte António Xingolita. Ele pergunta, e você já respondeu praticamente a isto, mas de qualquer maneira fica aqui a pergunta, se quiser acrescentar alguma coisa. Okay. Será que a polícia angolana não tem a noção do que são os direitos humanos? Será que a polícia não sabe que o seu sentido é de proteger a vida e não matar? Esta questão dos direitos humanos, vá lá, e é da lei, da própria lei. Parece que os polícias não são muito treinados nisto. Yeah. Aquilo que o próprio país, não é, apresenta em termos de ideologia, em termos de compromisso, não é? Em termos de compromissos, quer a nível nacional e a nível internacional, não é? Por exemplo, Angola é parte, não é? Ratificou vários tratados internacionais. Sim. Então, é preciso que haja esse comprometimento, não é, por parte do Estado. E quando estamos falando de comprometimento, que em vez de termos as coisas só no papel, então é preciso que as coisas sejam implementadas, não é, na prática. Por exemplo, quando você tem um país onde o agente da polícia faz e desfaz, e não acontece nada, não é? Estamos aqui a falar, por exemplo, a questão da impunidade. Sim. Então, logo começa-se aqui a abrir precedentes, não é? Por exemplo, sabe que o agente tal fez e não sei o quê, e nunca foi detido, nunca foi sancionado. Então, isso foi assim durante muito tempo, não é? Foi assim durante muito tempo, e até algumas organizações como as nossas, não é? Que já há muito temos estado a denunciar casos de géneros, e no passado até sofríamos represálias por causa disso, né, por estarmos a denunciar esse tipo de casos. Então, por isso, não é preciso, não é? Temos agora a nova Constituição, estamos agora a discutir a questão do novo Código Penal, não sei o que, então é preciso que as pessoas que cometem crime, não é? Aqui estamos a falar também não só do próprio polícia, mas também do próprio cidadão. Não é? Cometeu crime, violou, não sei o que, então deve ser responsabilizado. Exatamente. Então, só com a questão da responsabilização, não é? Se calhar poderíamos aqui minimizar, não é, certas situações que temos estado a acompanhar, não é? Por exemplo, a questão dos agentes da polícia. Acho que é importante também, não é, começarmos a pensar, por exemplo, se um agente de uma determinada região, não é, comete um crime,
Acho que, para além, de acordo com o Código Penal, né, o crime é intransmissível. Mas é preciso, no sentido de responsabilização do próprio Ministério, não é? O comandante, por exemplo, de uma determinada área, ou de uma determinada circunscrição, deve ser responsabilizado. O trabalho, não é, de certos comandantes também, não é, quer a nível municipal ou de uma esquadra, também é preciso ser acompanhado e monitorado. E quando, por exemplo, numa região ou numa esquadra, há sempre agentes que estão envolvidos em casos de violência, não sei o quê, para além do agente que está diretamente envolvido no assunto, o próprio comandante também deve ser responsabilizado, não é? Não criminalmente, mas civilmente, não é? No sentido de que possamos, se calhar, minimizar, não é, muitos casos de violência que temos estado a assistir. João Malavindela, diretor da Organização dos Direitos Humanos Omunga, está connosco a partir de Benguela. Estamos a discutir particularmente a situação relacionada com o relatório da Omunga e da Amnistia Internacional, publicado esta semana, sobre mortes causadas por agentes da polícia a cidadãos civis por estarem a aplicar as restrições impostas ao coronavírus. Esperamos poder abordar também outros temas, mas Mayra, eu sei que tu tens aí mais perguntas também para o Malavindela. É verdade, João, nós recebemos uma pergunta de Camoni Mambo, ele está em Espanha e eu vou pôr aqui a tocar. A minha pergunta, boa tarde ou boa noite, de Espanha, que tipo de sociedade que eles representam, que tipo de governo e que tipo de independência é esse que vieram nesse país a impor a lei da selva? Como é que vocês pedem respeito a outros países, que respeitem a outros países, enquanto que vocês fazem o contrário no próprio onde vocês estão a trabalhar? Essa é a minha pergunta. Camone Mambo pergunta só isso. Como é que eles pedem respeito, que eles respeitem fora do país, nos outros países, por exemplo, em Portugal, na Espanha, em França, que eles respeitem, ou na América, como preto, ou na China, enquanto que eles fazem o mesmo? Onde é que está a consciência deles? Essa é a minha pergunta. Pronto. Malavindel, não era bem uma pergunta para si, mas você talvez tenha um comentário, não é? Não, acho que se calhar respeitar só a opinião aí do amigo. Sim. Não é? Mas acho que ele traz aqui uma outra realidade, não é? Sim. Então, fico mesmo só por aí, respeitando, não é, a liberdade de expressão dele, nesse caso. Muito bem. Nada, isso está a dar medo. Meu Deus, aquela mulher fica com chuva. As chuvas estão a caminho, mas a Covid-19, olhando para os 14 casos positivos e os vários suspeitos, é já uma realidade. Daí a luta, inglória, como vemos, para o distanciamento social reclamado pelas autoridades. As famílias começam a deixar as salas de aulas, também devido à degradação do imóvel, em direção a tendas. Não me identifico porque eu não me considero como uma cidadã angolana. Porque do jeito que estamos sendo maltratados, é vergonhoso. Nós somos estrangeiros. A coisa que eu peço para o governador, para o presidente, para ele vir nos tirar daqui, para ele nos levar, não sei se onde é que vive o estrangeiro. Nós estamos tipo cães, mano. Tem sido muito difícil. Nós, quando saímos na sala no dia 24 de junho, nós fomos empurrados, fomos ameaçados de cadeia. Nos trouxeram aqui à força como se fosse cabrito, porque andamos nos contentores. 6 pessoas, 8 pessoas numa sala. 6 famílias. 6 famílias, 8 famílias. Se é através da Covid, para evitar a doença, porque ali fora estamos a apanhar mais o outro ar. E dentro da escola, como também está com algumas espessuras, não temos mesmo como. Tem algumas pessoas também que estão com problema pulmonar. Estamos todos misturados na mesma sala. É como que fugir da pandemia e cruzar com outras doenças, porque faltam alimentos e serviços sociais básicos.
Cada vez sai 5 doentes, 6 doentes, criança e adulto. E paludismo, diarreia, gripe. Nós temos casa de banho, tudo fizemos no Arlento. As pessoas saem daqui mesmo a pé, até nas praças para desarrascarem, alguma coisa para as suas crianças comerem. Do próprio governo não temos nada, nunca tivemos. Apenas a única coisa que encontramos aqui é a água, e há momentos que sai turva. Então, e as pessoas são obrigadas a consumir esta água porque não temos mais. Aqui temos mais de 400 famílias. Praticamente as próprias autoridades daqui de Benguela não se fazem sentir aqui, onde eles nos meteram como animais. Principalmente o administrador municipal, ou que é a Delta, já nunca apareceu. O governador e o vice já ninguém apareceu. E eu espero que o governo da província de Benguela e as autoridades desse país consigam, de facto, tentar reparar o mal que fizeram. O referido espaço, ou terreno, como nós chamamos, tinha a sua titularidade em disputa na jurisdição do Tribunal da Comarca de Benguela. Portanto, não havia uma decisão judicial sobre a titularidade, a que esfera jurídica pertencia ou pertence a esse terreno. À Voz da América, há um mês, o governador Rui Falcão garantia que o assunto estava nas mãos dos órgãos competentes, isto após a administração municipal ter assegurado que as centenas de famílias não ficariam ali por muito tempo. De Benguela, João Marcos para a Voz da América. Aquela questão dos desalojados das salinas. Okay. Eu sei que a Omunga, pelo menos no passado, esteve muito envolvida neste caso de demolições. E esta questão das pessoas que foram desalojadas, como é que está essa situação? Não sei se a sua organização está a par disso. Sim, nós estamos a acompanhar esse caso, não é? Temos contato com as vítimas então a situação continua, não é? Continua na mesma, ou seja, desde o desalojamento que aconteceu, se a memória não me atraiçoa, no dia 24 de junho, não é? E os moradores, nesse caso, ex-moradores das Salinas, foram atirados para a Escola do Magistério Primário, não é? E continuam até lá, não é? É um espaço que não oferece condições para albergar, por exemplo, famílias, não é? Estamos a falar de famílias com cerca de 4 a 5 membros, não é? E muitos deles, por exemplo, nesse momento vivem numa sala de 1 metro quadrado, estão aí cerca de 4 a 5, 6 famílias. Então, violando, não é, a questão da própria liberdade e privacidade das pessoas. Então, estão lá sem nenhuma resposta concreta por parte do executivo da província de Benguela. Então, é uma situação que preocupa não só as vítimas, mas também como a própria sociedade, não é? E nós temos estado a fazer algum acompanhamento e não tem havido assim grandes aberturas por parte da administração para negociar no sentido de resolver concretamente essa situação. Então, nesse caso, é triste, não é? É triste, numa altura em que o país vive numa situação complicada, não é? E o Estado, através da administração pública, tem estado, não é, a violar sistematicamente direitos fundamentais, como é o caso do direito à vida, numa altura em que o lema a nível do país é fica em casa, não é? Fica em casa, mas por outro lado estamos a ver o Estado a tirar as pessoas de casa, não é? Expondo ao relento e a expostos a qualquer tipo de doença, enfim. Então, são essas situações que deveriam ser evitadas, não é? Deveriam ser evitadas. E aqui, evitando, é privilegiar, sobretudo, o diálogo, não é? Privilegiar o diálogo, porque estamos a falar de uma demolição que aconteceu numa situação de ilegalidade. Não é? Ilegalidade por quê? Porque há um processo a decorrer no tribunal, não é? E o tribunal, a administração, por sua vez, requereu, não é, ao tribunal para que fizesse uso da força que é para
a desalojar as pessoas que lá viviam, mas o tribunal não deu, não deu um parecer favorável para isso, mas mesmo assim a administração, por sua vez, usando o chamado, se calhar, o ius império, não é, decidiu, fazendo uso da força, desalojar as pessoas. Então, é uma situação grave, não é? E quando estamos a falar, por exemplo, do caso das Salinas, estamos a falar de outros bairros também, né, que recentemente foi anunciado pelo governador da província de Benguela que atos de demolições ainda hão de surgir, não é? Então, e por quê? Porque existe um plano diretor, não é, que foi aprovado pelo Conselho de Ministros, no qual traz aqui aquilo, ou seja, espelha as reservas fundiárias a nível da província, que muitos de nós, como cidadãos, não sabemos disso. Não é? Até podem dizer, olha, não, está publicado, não sei o quê, mas não são todos que têm essa possibilidade, essa capacidade de ir atrás, não é, de uma publicação no Diário da República e poder saber o que está lá escrito. Então, a leitura que faço em tudo isso, não é, por exemplo, as reservas fundiárias que surgem hoje, e muitas delas são, vamos lá ver, são influenciadas, não é, por pessoas que têm dinheiro, né? Por pessoas que, por exemplo, identificam uma área e acham que aqui é uma área que dá para pôr uma empresa, um hotel, qualquer coisa assim. Então, influenciam o poder político, que é para depois aprovarem decretos e não sei o quê, e depois disserem que não, é reserva fundiária. Mas, se calhar, é uma zona que já lá vivem pessoas, não é? Tem lá pessoas a construir, não sei o quê, e depois, sem haver, de forma assim surpreendente, acontecem esses atos de demolições. Muito bem. Então, eu acho que a questão das demolições ainda vão ocorrer, não é? O caso das Salinas não está resolvido, não é? Com certeza que outras situações vão acontecer. Por exemplo, fala-se de um bairro chamado João Lourenço, que é um bairro que surgiu em 2016, na véspera das eleições, não é? E, se calhar, antes disso já havia sido aprovado esse tal plano diretor e não se falou nada, né? E até foram lá visitar, fizeram campanha, enfim. Então, e hoje já é um bairro que está na iminência de ser desalojado. Não é? E o mais agravante é que tudo isso acontece, não é, sob o olhar impávido das autoridades e muitas das vezes até com alguma anuência, né? E temos fiscais aí a trabalhar na administração, mas as coisas acontecem porque as pessoas também não constroem na calada da noite. Não é? As pessoas constroem durante o dia, tá lá, às vezes até vai lá fiscal, não sei o quê, mas volta e meia depois acontece essas situações, não é? E até porque temos legislações em Angola que advertem a própria administração pública, como é o caso do decreto 37 da Assembleia Nacional, que recomenda ao Estado, a administração, em caso de demolições ou desalojamento, deve-se criar condições de indemnização às pessoas. Não é? Okay. Não é, por exemplo, o que está acontecendo em Luanda, não é? O pessoal do Centralidade lá do Capari, né, que há 4 anos, não é, ocuparam lá o espaço, quer dizer, e depois o Estado aparece e, em vez de resolver o problema, quer dizer, resolve um problema criando outro problema, não é? Muito então, isso é grave. Sim. Mayra, tens aí mais perguntas? João e Malavindela, a outra pergunta que eu recebi foi de Ana João Macongo e ela pergunta mais ou menos o mesmo que outros internautas e ouvintes também questionaram, que é como é possível a polícia matar assim o povo angolano por causa de máscaras, e ela diz se todo o mundo tem medo da morte, que portanto quem usa, eu interpretaria a pergunta dela ou o comentário dela em como ninguém quer morrer de Covid, não é? Se não tem máscara, talvez seja porque
não tem capacidade para ter, mas eu deixo também aí à descrição do nosso convidado, se quer comentar esta pergunta ou responder. Sim, eu acho que, obrigado pela pergunta, mas esse caso relaciona-se, por exemplo, não é, com o que aconteceu há 2, 3, 4 dias atrás, não é? Que, por um lado, sustenta o nosso relatório, que lançamos há tempos, não é, com a Amnistia e a Omunga. Não é? Imagina o indivíduo, o facto de não fazer o uso da máscara e é tirado a vida, assim, não é? Então, é só para vermos... Malavindela, só para esclarecer uma coisa, talvez para tirar dúvidas que possam surgir. Neste caso que você menciona, portanto, que se deu recentemente, quais são os pormenores do caso? Isto é, a polícia chegou lá, viu o indivíduo sem máscara e deu-lhe um tiro, ou houve uma discussão? O que é que se passou? Segundo a informação que eu também tive, né, por causa de alguns colegas que temos lá em Luanda, isso aconteceu no Zango, não é? Sim. Uma zona lá de Luanda. Os jovens eram três. Então, parece que 2 ou 1 estavam a usar máscara, não é? E um estava sem máscara. Então, apareceu o militar, não é? Disse, olha, você não está usando máscara por quê? Então, como há uma obrigação de uso de máscara e aqueles que não estiverem a fazer o uso de máscara, então, são submetidos a uma multa. Sim. Tem que pagar a multa por não estar a usar máscara. Então, o jovem que teve a tentar negociar com a polícia, até falaram em valores, não é? Não, tem X, porque não sei o quê. Então, e depois os outros meteram-se fuga, né? Como não havia entendimento entre os jovens e o militar. Então, na tentativa de querer fugir, né? Correndo, deu a uma distância de alguns metros, o polícia disparou, não é? Um tiro que atingiu-lhe as costas e saiu do outro lado. E andou um bocadinho e o miúdo ficou por aí. Muito bem. Segundo dizem, né, que o tal militar estava sob efeito de álcool. Não é? Então, esse militar ou agente foi identificado? Sabemos quem é ou não? Sim, isso não lhe posso confirmar, não Sim. é? Porque não tenho ainda essa informação. Não é? Mas eu acho que é algo que facilmente podemos, daqui a mais uns dias, termos essa informação. Então, isso já, quer dizer, ilustra um pouco aquilo que já aqui também dissemos, não é? Mas esse militar foi detido? Desculpe interrompê-lo, importa agora saber, há uma investigação, esse militar foi detido? Sim, segundo o que eu vi também, não é? Existe uma investigação que está a ser feita agora, não é? Mas em relação à detenção do militar, também isso não lhe posso confirmar agora, não é? É algo que também estamos a trabalhar para que tenhamos mais detalhes sobre o assunto. Malavindel, também só para sermos aqui um pouco justos, em todos estes casos que vocês e a Amnistia Internacional relataram, e nos outros posteriores a esses, houve já algumas prisões ou não? Não, até agora não. Não? Está bem. Até agora não. Muito bem. Então, sim? Sim, diga. Não, nós até agora não, por quê? Porque desde o começo, não é, fala-se de uma investigação que está sendo feita a nível da polícia, mas sabemos como é que isso depois vai dar, não é? Porque alguns agentes já são residentes, ou seja, cometeram crime, por exemplo, numa outra província e foram transferidos para uma outra. Quer dizer, quase nunca cumpriram uma pena, não é, em função daquilo que tem sido o seu comportamento. Então, e nós, por exemplo, aqui a nível de Benguela, constituímos advogado e o caso concreto de Benguela estamos a fazer chegar agora ao tribunal.
Então, relativamente a outros casos, temos aqui uma parceria, a Omonga, a Amnistia e as Mãos Livres, não é? E estamos a tentar fazer com que os outros casos também cheguem até ao tribunal, com o objetivo de responsabilizar criminal e socialmente as pessoas que estão envolvidas nessas situações todas de violação. Olha, Amala Vindela, uma pergunta agora. Você, quando estávamos a falar na primeira meia hora, você fez uma breve referência ao facto de que no passado, portanto, a Omunga, e não só, mas a Omunga foi alvo de perseguições durante aquela época, vá lá, de pouca abertura. Qual é a vossa situação agora? Vocês sentem-se mais livres de atuar ou continuam... Há ainda casos de tentativa de intimidação ou não? Não, também acho que não seríamos honestos se disséssemos que a situação continua, não é? Sim. Eu acho que nessa fase temos mais liberdade, não é? Temos mais liberdade, mas também não foi algo que nos foi dado assim de bandeja, não é? É uma liberdade que nós mesmo conquistamos, não é? Conquistamos com muita luta, e contribuímos, não é, para que não só a liberdade a nível associativo, não é, mas liberdade no sentido geral, não é, em que aquilo que nós, se calhar, antigamente quase ninguém falava, hoje todo mundo fala, não é? Por exemplo, a questão da corrupção, a questão da impunidade, quer dizer, é algo que nós já há muito, não é, que fomos falando sobre isso, não é? Então, hoje, não é, o contexto é outro, não é? O contexto é outro. Então, e o contexto sendo outro também constitui também um desafio para nós, não é? Porque também temos que nos adaptar ao contexto que nos oferecem, não é? Então, com isso, eu estou querendo dizer que estamos a exercer a nossa liberdade, olha, não é? Sim. Muito bem. Olha, eu agora tenho aqui uma pergunta que é do ouvinte Ebenezer dos Anjos. Okay. E ela faz uma pergunta que é engraçada, porque ela pergunta quando é que os autores serão levados às barras da justiça. E eu acrescento a esta pergunta, claro que você não sabe isso, mas se você tem esperança de que, face à atitude das autoridades, que eventualmente, pelo menos alguns dos responsáveis por estes casos irão ser levados à justiça. Como é que você se sente? Otimista? Pessimista? Eu pessoalmente, em nome da minha organização, nós estamos otimistas em relação a isso. Estamos otimistas e vamos até ao fim, não é? Vamos até ao fim e vamos continuar com aqueles casos que já estão mais ou menos encaminhados, não é? E vamos avançar. E outros casos que surgirem, nós vamos continuar a bater na mesma tecla, não é? No sentido de que... E também, nós fizemos isso também a pedido das famílias, não é? O que as famílias também querem é justiça, não é? E justiça, estando num Estado de direito democrático, então, os órgãos de soberania, nesse caso aqui concreto, o tribunal, têm a responsabilidade de aplicar a lei. Não é? E aplicar a lei é uma forma também de fazer justiça, porque não podemos permitir, não é, que os cidadãos, por exemplo, façam justiça por mãos próprias. Claro, não é? Claro. Não Sim. estaríamos aqui a criar uma situação que, pronto. Pois. Então, isso é para dizer que nós estamos otimistas, não é? E vamos continuar a desenvolver casos de denúncias, não é? Sobre violações de direitos humanos. E isso, como Omonga, vamos fazer, não é? A nível, através de parceiros, não é? Aliança, quer a nível local e a nível nacional e internacional, no sentido que tenhamos um país onde os direitos e liberdades fundamentais são respeitados. Bem. Olha, tenho aqui mais uma pergunta deste ouvinte, Ebenezer dos Anjos. Você fez uma referência neste caso em Luanda, que antes do jovem ter sido morto,
estariam a discutir um pagamento ao agente ou ao militar. Ok. Este ouvinte diz que a razão por que isto acontece é que os polícias querem roubar 5.000 kwanzas de quem não usa máscaras até ao nariz. É esta a razão porque há estes confrontos? Tentativa de receber, vá lá, gasosa, não é? Para deixar passar. Sim, João, porque também, ora, vejamos, algumas medidas, não é, que constam agora no estado de calamidade, não sei o quê, também proporcionam isso, não é? Proporcionam corrupção, proporcionam, não é, N de coisas, não é, que atentam sobre o próprio decreto. Porque quando você diz, não é, num país como o nosso, não é, com tantas dificuldades, quer a nível de tecnologia, a nível de informação, não sei o quê, enfim, tu decretas, por exemplo, que quem for apanhado na rua sem máscara paga multa na hora, não é? Ou seja, você está a dar legitimidade, não é? Sobretudo aos nossos órgãos de defesa e segurança, para, por um lado, extorquirem o próprio cidadão, não é? Porque o próprio agente da ordem e segurança, nesse caso aqui a polícia, também é vítima desse processo todo, não é? Porque se calhar ele também tem problemas e há pessoais e não sei o quê, enfim. Então, estando na rua com esse poder todo, não é, de exigir pagamento, de exigir o uso de máscara, então tudo isso proporciona, não é, que situações de género possam acontecer sistematicamente, não é? Então, eu acho que algumas medidas devem ter em conta aquilo que é o nosso tecido social, a nossa realidade, não é, a nossa forma de ser e de estar. Não é? Porque estamos a falar de... e tudo isso, tudo isso acontece com pessoas que às vezes não têm dinheiro para comprar máscara, por exemplo. Pois, estou a ver. Não tem o 500 kwanza para comprar máscara, não tem. Então, eu acho que devia-se ponderar muito, não é? Quando estamos a fazer esse tipo de normas, não é? Olhar, por exemplo, para quem será dirigida, não é, determinada norma, porque depois quem sofre é sempre os cidadãos com uma renda muito baixa, não é? Porque às vezes é alguém que não está informada, não sabe se é obrigatório fazer uso de máscara, não sabe, porque se calhar não viu a rádio, não viu a televisão, enfim, está desinformada, não é? Então, obrigado. Mas eu tinha só uma pergunta ainda relacionada com as vossas relações com as autoridades. Vocês estão em Benguela, bem, já não foi muito recentemente, mas vocês têm um novo governador. Como é que é as relações a nível provincial? São boas, más, inexistentes? Como é que é? Não, eu acho que por isso, aqui uma coisa que a gente tem que... as nossas relações sempre foram boas, não é? Desde o passado sempre foram boas. Só que essas relações também é baseado no princípio dos interesses, né? Ou seja, quando os interesses batem para uma determinada ação, aí sim estamos todos juntos, não sei o quê. Agora, quando os interesses não se cruzam, então aí vem aquelas chamadas rixas, não é? Sim. Por exemplo, no passado já fomos chamados várias vezes que o Munga é ilegal porque está a serviço de A ou B, não é? Sim, Porque exatamente. Sim, porque naquele momento os interesses chocam, não é? E agora, quando os interesses não chocam, então, pronto, somos parceiros, não é? Por isso é que eu não sou muito apologista dessa frase, né? Ou seja, dessa frase que diz que as organizações de sociedade civil são parceiras do Estado, não é? Então, somos parceiros do Estado, sim, em determinados momentos. Exato, não é? exato. Em determinados momentos. Mas não sempre. Não é uma parceria tipo inseparável, indelével, não sei o quê, não. Então, só para dar um exemplo, nós, por exemplo, somos membros do Conselho Municipal de Escutação das Comunidades. Então,
Só para ver que temos essa relação, não é? Temos essa relação, até porque há um reconhecimento bastante grande por parte das instituições públicas daquilo que é o contributo da Umunga, não é? Não só a questão dos direitos humanos, né? Mas a questão mesmo da democratização do país. Muito bem. Ok, Mayra, não sei se mais alguma coisa, não? Não, João, é o nosso programa, chegamos ao limite da hora. Muito bem, então, João Malavindela, eu, a Mayra e toda a Voz da América, queremos agradecer muito a vossa participação aqui no Angola Fala Só. Nós, eu creio que falo em nome de todos, queremos desejar à organização toda a sorte, toda o bom trabalho, e nós esperemos que você possa voltar aqui em breve para podermos continuar a discutir a situação de direitos humanos em Angola e, vamos lá ser optimistas, talvez para discutir casos bons de que tenha acontecido em Angola. Obrigado, João. Muito obrigado, eu agradeço mais uma vez em nome da minha organização e dizer, né, que estaremos aqui sempre, né, quando aí lá está a questão das parcerias, né, quando vocês entenderem que ao mundo interessa para determinados assuntos, então estaremos aqui para estabelecer a nossa parceria. Caso não, então... Ok, pronto, muito obrigado e até à próxima. Ok, obrigado. Angola Fala Só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na Voa em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua.